E não nos deixe cair em tentação. Essa frase, obviamente, é tirada da Bíblia, Mateus 13, mais precisamente, e ela também está no Pai Nosso, que é uma oração que provavelmente você saiba, provavelmente está na ponta da sua língua, que tem a parte: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E eu estava, recentemente, assisti 2 vezes até o filme Oficina do Diabo, que a Brasil Paralelo lançou. É um filme próprio deles, eles mesmos gravaram, eles mesmos planejaram tudo, né, roteirizaram. Um filme muito bom e que nos mostra o quão presente é a influência do maligno na nossa vida, né, para não dizer palavras mais fortes aqui, a influência do maligno na nossa vida. E essa influência constante de nos colocar em tentação frente aos prazeres, frente à vida mundana, vai nos levando por um caminho complicado de voltar. E no filme, magicamente, assim, belamente, ele vai trazendo esses elementos de como o maligno vai interferindo nas nossas decisões, ele vai utilizando de artimanhas, de coisas do cotidiano para nos fazer cada vez mais entrar em discussões por coisas bestas, em discussões com a família, em discussões com a mãe, no caso lá do filme, do personagem principal, em discussões com a mãe, por coisas simples da vida, por um ego inflado, por, por muitas vezes por más influências, más amizades, você vai caindo na tentação dos vícios. E aqui que entra o conteúdo que eu queria trazer nesse vídeo, nessa reflexão de hoje. Os vícios e as virtudes. Você já deve ter visto falar muito sobre isso. Os vícios e as virtudes, né? Dois opostos aqui. Os vícios nada mais são aquelas coisas que nos tornam mais fracos. Porque a própria definição de virtude, virtude vem de virtus, vem de extorvir, vem de seja forte, vem de força. E essa força, ela é baseada, obviamente, na nossa natureza. A nossa natureza humana, ela tem algumas potências. Ela tem algumas inclinações, algumas potências, e essas potências, quando elas são afloradas em nós, quando elas são utilizadas por nós, essas potências elas podem vir a se tornar ato, né? Lembra aí de Aristóteles que tem a potência em se tornar ato. Por exemplo, você tem um irmão que é bem pequeno ali e que você dá um violão para ele, você percebe pelo movimento que ele faz ali com os dedos, pelo jeito que ele pega, pelo jeito que ele coloca o violão ali no colo, você já percebe, ó, ele tem um certo talento, ele tem um certo dom, ele tem uma certa inclinação, uma facilidade para tocar violão. Ou seja, ele pode vir a ser um bom violonista, ele pode vir a tocar muito bem o violão, ou seja, ele não é um bom violonista em ato, ele é um bom violonista em potência. Imagine quantas potências a natureza humana não tem. A natureza humana que criou tudo que existe, que você pode pensar nos maiores pessoas da humanidade, as maiores figuras, os maiores homens, as maiores mulheres da humanidade, todos têm a mesma natureza que você. E quando você cai nos vícios, que é o oposto das virtudes, você cai num abismo tão grande, num vale tão grande de decadência. E os vícios, comumente, a gente chama de os maus hábitos, e as virtudes a gente chama dos bons hábitos. Acabei, inclusive, de chegar da academia agora há pouco. A academia é um exemplo claro. A academia, o exercício físico, é um exemplo claro de como você continuamente cultivando um bom, essa boa relação com a virtude, que no caso do exercício físico, do praticar atividade física continuamente, aquilo gera um ciclo virtuoso de coisas boas na sua vida, porque a virtude ela traz uma virtude, assim como o vício traz cada vez mais vícios. Então quando você se aproxima dessas virtudes, você se torna forte. Imagine só, é da nossa natureza que a gente beba água. Inclusive, vou beber um pouco aqui. É da nossa natureza beber água. Imagine que eu
por alguma razão que não sei explicar, queira apenas tomar Coca-Cola. Fala, a partir de hoje só vou tomar Coca-Cola, não vou tomar mais água, água natural, nada. A água que vai vir para mim vai ser da Coca-Cola. E eu começo a tomar essas Coca-Cola dia todo, tudo mais. Mano, com o passar do tempo, obviamente isso não vai te fazer bem, porque você está utilizando de uma coisa que não é da natureza própria do humano, em demasia, em vício. E da mesma forma, se você quiser tomar algo tóxico, um ácido sulfúrico, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não é da natureza do homem tais coisas. Então você tem que entender a natureza. Por isso que hoje em dia tem muito uma cultura relativista das coisas, em que não existe um certo e errado, as coisas são relativas, tudo é relativo, enfim. E quando a gente fala sobre vícios e virtudes, a gente fala sobre coisas objetivas. A gente fala sobre, se você se exercitar todo dia, no exemplo que eu estava falando, você vai entrar num caminho progressivo de virtude. Se você não se exercitar todo dia, ficar todo dia no sofá, não fazer nenhum movimento, você vai entrar num caminho progressivo de vícios. E esses vícios vão gerar mais vícios, né? E esses vícios vão te fazer ficar cada vez mais fraco. E aí que entra a definição que eu falei, de virtude, do estorvir, do seja forte, do realmente da força. Então, basicamente, virtudes é aqueles hábitos que nos tornam fortes. E os vícios, o contrário, aqueles hábitos que também são hábitos que nos levam à perdição, que nos torna cada vez mais fracos. E quando eu falo a frase não nos deixe cair em tentação e trago essa questão da influência do maligno na nossa vida, você pode levar assim pelo lado religioso, católico, como eu levo também, ou você pode levar simplesmente pela influência do mundo sobre você. Porque o mundo, não sei se você percebeu, não está indo para um caminho muito legal. E não é a primeira vez que isso acontece. A queda do Império Romano, um dos maiores filósofos surgiu nesse período, que foi Santo Agostinho, e ele fala que as coisas estão em decadência, as pessoas não querem saber mais de livros, de cultura, as pessoas não querem saber mais de virtudes, as pessoas não querem saber mais de nada, as pessoas querem perdições, as pessoas querem prazeres. E ele falou claramente sobre isso. E nós estamos vivendo novamente e repetidas vezes na história esses momentos de decadência da civilização. E isso gera, obviamente, ciclos viciosos de perdição mesmo. Então, voltando à questão da frase, não nos deixe cair em tentação. Você pode, como eu falei, pegar essa influência do cristianismo, da religião cristã católica e utilizar para a sua vida com a força de Deus, com a graça de Deus, ou você pode simplesmente pegar isso por uma questão pragmática de não se deixar ser influenciado pelo mundo, pelas coisas mundanas e não deixar cair em tentação. O cair em tentação é cair nos vícios, é cair na perdição, é cair naquelas coisas que vão gradativamente te levar para um buraco, ao qual você não consegue muitas vezes sair sozinho, sem uma graça ou sem a ajuda de alguém. Então, é isso que eu peço para mim, é isso que eu peço para você, e eu trago hoje essa reflexão para tu perceber quais são as coisas que têm te deixado cair em tentação. É uma amizade que só fala de bebedeira, é uma amizade que só te leva para esse caminho errado do buraco, os próprios maus hábitos seus de discutir, de reclamar. Imagina uma pessoa que reclama o dia inteiro. Aquela pessoa, ela tem um vício de reclamar. Aquilo já se tornou parte dela. Inclusive, eu estava assistindo uma aula. Muitas dessas coisas que eu trago aqui, eu vejo um curso que eu super recomendo, que é o de Guilherme Freire, uma plataforma. Um momento jabá, mas não estou recebendo nada para isso, obviamente, né? E lá no Filosofia do Zero, do Guilherme Freire, tem várias coisas lá, e de uma dessas aulas lá esqueci agora o nome, de um professor convidado, ele falou sobre essa questão dos vícios e virtudes, e lá ele traz justamente essa questão
de que quando você tem vícios, na verdade hábitos, né? Aquilo se impregna em você como uma segunda natureza. Como eu falei, a gente tem necessidade de beber água, a gente tem necessidade de comer, a gente tem necessidade das coisas. Isso é parte da nossa natureza, beleza? Beleza. Da mesma forma, quando eu coloco um hábito na minha vida e faço realmente um hábito, né? Rotineiramente. Eu mesmo, por exemplo, treino todo dia, 5h30, 6 horas, no máximo 6h30. Então, tipo, já sei que esse período da tarde, finalizou o trabalho, esse período é o horário de eu ir fazer meu treino. Nada me diz que eu preciso fazer um treino exatamente às 5h30, exatamente às 6 horas, exatamente às 6h30. Nada me fala sobre isso. Mas a natureza me fala que eu preciso me exercitar. Mas nada me diz que eu preciso fazer nesse horário específico. Então, quando eu faço nesse horário específico, eu crio um hábito. E esse hábito torna que como ele traz na aula, uma espécie de segunda natureza. E aí ele traz aquela frase do Luiz de Camões, parece, torna-se o amador na coisa amada. Quando eu tenho esse hábito impregnado em mim, obviamente, como eu falei, gera esse ciclo virtuoso, progressivo. E vai ser difícil eu tirar esse hábito bom. E isso é ótimo. Melhor coisa. Vai ser difícil tirar isso, então, para mim, hoje já é difícil, assim. Quando eu fico sem treinar, eu já, meu Deus, esses dias eu fiquei 4 dias sem treinar, eu já tô tipo, meu Deus, muito tempo sem treinar. Já sinto a falta, você sente a falta. Da mesma forma, se você tem vícios. Então, voltando à questão, para o que eu quero trazer para a sua vida, para você analisar a sua vida, tudo isso que eu vou estar falando aqui vai ser reflexões de e aí, será que eu tenho amizades boas? Será que eu estou reclamando muito, voltando ao que a gente estava falando? E essa coisa se impregnou tanto em mim que eu não consigo não olhar para as coisas e ver o lado negativo das coisas, eu só consigo olhar e reclamar. E isso tem destruído a sua vida, as suas amizades, porque ninguém quer conviver com alguém que só reclama. Seria um dos piores castigos do inferno, como ele fala lá, você ficar sentado numa cadeira de fogo com alguém que só reclama. Então, seria um dos castigos mais criativos que poderia ter. Então, olhe um pouco para a sua vida, assim como eu falo sobre isso, justamente para mim que eu consiga também perceber isso na minha vida, os momentos em que eu me deixo cair em tentação, eu me deixo ser levado por esses vícios progressivos e não me torno cada vez mais forte pela virtude. A virtude é o que vai te fazer cada vez mais forte. E aí você vai estudar as virtudes por aí. E tem inúmeras virtudes, e virtudes atreladas aos hábitos, enfim. Você pode estudar as virtudes cardeais, começar por essas virtudes, que é um pouco mais. Elas são, sim, de conhecimento teórico, mas também muito prático, igual a virtude da temperança. A gente falou muito sobre a questão dos vícios de bebedeira, enfim, e a virtude que vai ali de encontro a controlar esses vícios da bebedeira, da perdição, dos prazeres, da gula, do comer em excesso, né? Porque é da nossa natureza comer, mas não comer em excesso. Então, cabe a temperança. A temperança é você temperar, é você ponderar, é você fazer apenas aquilo que é necessário. É não se extravagar demais. Então, você ser temperante. Você pode sim aproveitar os prazeres ali da vida, né, de forma moderada. É isso, né? É a questão do caminho do meio, é a questão da ponderação, é a questão realmente de ter temperança naquelas coisas que você faz. Da mesma forma, as outras virtudes, justiça, da mesma forma, a coragem, que é muito um campo grande assim também que você pode pegar sobre a coragem, sobre essa fortaleza, né? Coragem, fortaleza, vulnerabilidade que bate muito forte nisso aqui. Então, buscar refletir sobre essas virtudes vai te tornar uma pessoa cada vez mais forte e cada vez mais você vai perceber que a sua vida interna vai mudar, porque você está indo para um caminho cada vez melhor e o seu entorno também vai mudar, porque você consegue perceber que quando você muda, as pessoas que estão ao seu redor, elas mudam, ou você não vai conseguir mais conviver com elas. Elas não vão conseguir mais conviver com vocês. E ao longo da vida a gente vai progressivamente tendo ali menos amigos, esses amigos assim,
e cada vez mais poucos amigos, amigos mais próximos. Então, é algo muito interessante de você se pensar todo dia, de você refletir isso todos os dias, toda vez que você for deitar ali, baixar um pouco a cabeça, poxa, o que eu fiz hoje? Eu me encaminhei um pouco mais para os vícios, para virtudes, eu fiquei muito tempo ali no celular, eu disse que ia treinar, não fui treinar, eu pesei demais ali na comida, eu pesei demais ali falando com minha mãe em um tom agressivo, ou enfim. E ponderar todo dia. 0,01% melhor todo dia, é constantemente buscando melhorar, para que cada vez mais a gente se torne forte e cada vez mais a gente consiga, se você é cristão católico, alcançar uma certa santidade, uma certa paz ali interior, né? Uma certa... É isso. É você estar em estado de graça. Você está pleno, tranquilo, feliz. E espero que essa reflexão tenha contribuído para a sua vida. Se contribuiu, deixa aqui um comentário. Estou muito aberto sobre os próximos vídeos, vídeos sem roteiros. Eu quero muito iniciar esses novos conteúdos aqui e preciso da sua opinião para saber se eu preciso continuar, o que é que pode melhorar. Enfim, se você gostou, curte aí. Eu sou Henrique Pires e valeu!